Bem, continuando as nossas aulas sobre reprodução, vamos falar aqui sobre os métodos contraceptivos, né? Os métodos que evitam a gravidez. Aqui nós falaremos então da tabelinha, a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. Vamos começar aqui pelo método da tabelinha. Bom, vamos lembrar rapidamente que durante o ciclo menstrual, a primeira fase do ciclo menstrual é a fase em que a hipófise produz um hormônio chamado FSH, que estimula o ovário a produzir o hormônio chamado estrógeno. E o estrógeno vai preparar o endométrio, né, a parte interna do útero, para receber um embrião. Quando o estrógeno estiver em alta, ele vai causar um feedback negativo na hipófise, diminuindo o FSH. Isso faz com que haja um aumento do hormônio LH. Então, no momento em que aumenta o hormônio LH, ocorre a ovulação. Isso ocorre em um ciclo menstrual padrão de 28 dias, por volta do 14º dia. E aí, o LH estimula durante a segunda metade do ciclo a produção do hormônio progesterona pelo ovário, né, pelo folículo. A progesterona vai ser produzida por apenas 14 dias. Então, essa é a parte do ciclo que praticamente não varia de uma mulher para outra. A primeira parte pode ser mais longa ou mais curta, fazendo os ciclos menstruais serem mais longos ou mais curtos. A segunda parte tem 14 dias. 14 dias depois, a grande quantidade de progesterona no sangue inibe a hipófise, diminuindo LH, que diminui progesterona e ocorre, então, no 28º dia, a menstruação. Para saber para usar a tabelinha, a mulher tem que saber quais são os dias férteis dela. E para ela saber os dias férteis, ela precisa saber o dia da ovulação. Como isso é feito? Ela tem que pegar o primeiro dia da menstruação e diminuir 14 dias, porque assim ela saberá exatamente a data da ovulação. Por quê? Porque se agora está ocorrendo a menstruação, é porque diminuiu a progesterona. Como ela é produzida por 14 dias, ela começou a ser produzida 14 dias antes, no dia da ovulação. O período fértil da mulher é 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação. Então, aqui do 11º ao 17º dia. Esse período fértil aqui é o momento que deve ser evitada qualquer relação sexual, porque aqui a mulher pode engravidar. Então, nos dias que não estão inseridos nesse período, então 17º, 28º e do 1º ao 11º, ela poderia ter relações sexuais com pequena chance de engravidar, tá? Note que a gente está falando aqui de um período fértil, que como margem de segurança poderia, em vez de 3 dias antes, né, e 3 dias depois da ovulação, ser 5 dias antes ou 5 depois, para garantir ainda mais segurança. O problema é que esse método ele tem algumas desvantagens. A precisão dele é reduzida porque se uma mulher não tiver o ciclo completamente bem regulado, ele pode dar errado, né? Então isso acaba afetando a precisão desse ciclo, tá? Além disso, ele tem maior chance de gravidez indesejada, já que não é tão preciso, tá bom? E ainda por cima não previne as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a mulher, mesmo não ficando grávida, está sujeita a adquirir essas doenças, tá bom? Nós vamos agora para as pílulas anticoncepcionais. As pílulas elas podem ser de 28 dias, 24, 21 dias, tá? E o que as pílulas trazem são doses de hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona. Vamos lembrar rapidamente do ciclo menstrual. A hipófise produz o FSH, que vai atuar no folículo, né, no ovário, no folículo ovariano, amadurecendo o folículo e produzindo o hormônio estrógeno. Quando esse hormônio estrógeno está em grande quantidade, ele vai inibir, através de feedback negativo, a hipófise. Isso faz com que diminua o FSH, mas aumente o LH. O LH, ao agir no folículo, provoca a ovulação. E a ovulação forma o corpo lúteo, que começa a produzir um outro hormônio, que é a progesterona. 14 dias depois, a progesterona está em alta e provoca um feedback negativo na hipófise. Diminui LH, diminui a progesterona e ocorre a menstruação. Ao diminuir a progesterona, porque diminui o LH, aumenta o FSH e começa um novo ciclo, tá bom? Bom, como é que nós poderíamos impedir o amadurecimento do óvulo, né, do folículo, e a ovulação? Inibindo a ação do FSH e do LH.
Como isso é feito naturalmente? Fornecendo doses de progesterona e de estrógeno para a mulher. Se ela tomar uma dose desses hormônios que seja maior do que o que ela produz, né, esses hormônios manterão um feedback negativo sobre a hipófise, diminuindo a produção de FSH e LH. Assim sendo, com pouco FSH, não há maturação, amadurecimento do folículo e também, na falta de LH, não há ovulação. E assim, a gravidez fica prevenida. Bom, a vantagem da pílula é que ela tem uma alta eficiência se bem utilizada. Quer dizer, se a mulher tomar todo dia direitinho, ela é muito eficiente, tá bom? A desvantagem é que ela não previne as DSTs. Então, as relações sexuais continuam ainda transmitindo DSTs, mesmo que ela não fique grávida, tá bom? Uma outra desvantagem é que a mulher precisa lembrar diariamente da pílula. Se ela esquecer um dia, a eficiência do procedimento, do processo, fica comprometida. Tá bom? Para terminar, a pílula do dia seguinte, pessoal, é uma pílula que tem uma substância, né, que não deve ser usada com o método contraceptivo regular. Isso é muito importante para as meninas, né? Não se deve usar regularmente. Ela tem um hormônio chamado levonorgestrel. Esse hormônio é uma progesterona sintética, tá? O que ele faz? Bom, se o ciclo menstrual ainda estiver na primeira fase, ele causa duas coisas. Ele age sobre o folículo ovariano, dificultando a ovulação. E sem ovulação, não pode ter fecundação, tá? A segunda coisa é que esse hormônio, o tempo inteiro, cria um ambiente desfavorável para o espermatozoide nadar e chegar ao óvulo, impedindo também a fecundação. Na segunda fase do ciclo menstrual, ele atua no endométrio. Lembra aquela camada interna do útero que receberia um embrião? Então, como ele atua no endométrio, ele impede que o embrião se implante. Então, se o embrião não consegue se implantar, ele não vai se nutrir e não consegue se desenvolver. E ainda continua criando um ambiente desfavorável ao espermatozoide o tempo todo. Tá bom? A vantagem da pílula do dia seguinte é prevenir a gravidez quando um método falha. Por exemplo, a pessoa está usando camisinha e ocorre rompimento da camisinha, pode haver uma gravidez. Então, aí, usar a pílula do dia seguinte é uma vantagem. Mas lembre-se que isso deve ser sempre feito com o conhecimento de um médico, tá bom? A desvantagem qual é? É que, mais uma vez, não ocorre a prevenção de DSTs. Só usar a pílula do dia seguinte faz com que a mulher possa adquirir DST, e o homem também, né, que está tendo a relação com a mulher sem o preservativo. E a desvantagem é que causa alterações hormonais importantes com o uso frequente, tá? Então, tem que tomar cuidado e usar só quando é realmente necessário. Vamos fazer um exercício para ver o que você aprendeu? Vamos lá.